Oi, pessoal! Estou aqui hoje para falar de uma habilidade muito importante de ser desenvolvida desde a educação infantil e que muitas vezes nós, pais e até mesmo professores, adiamos a introdução desse trabalho. Por quê? Por receio de que muitas coisas possam acontecer, como cortar o cabelo do coleguinha. Muitas vezes isso acontece, não é mesmo? A criança às vezes corta parte da roupa, um livro, um caderno, em casa um forro de mesa, um lençol. Isso realmente pode acontecer, mas nós temos muitas formas de evitar que isso aconteça e de evitar principalmente deixar de iniciar o desenvolvimento com essas habilidades. Estou hoje aqui para trazer algumas dicas. Nós temos 3 pilares, vamos colocar assim, né, que são muito importantes de serem seguidos, que podem garantir que esse processo seja mais fácil, seja mais rápido e mais proveitoso para todos. O que nós vamos chamar do nosso primeiro pilar é a questão da orientação, da conversa, tá? É muito importante quando a gente vai introduzir o recorte para as crianças, que a gente tenha um momento para sentar e para conversar com essa criança, explicando sobre tudo que a gente vai trabalhar. Principalmente falando sobre as funções da tesoura, porque é muito interessante quando a gente aprende e vê tudo que uma tesoura é capaz de fazer. Então isso é atraente para uma criança. A gente precisa colocar para a criança quais são as possibilidades de uma tesoura e quais são os cuidados que essa criança precisa ter. Então, isso é um dos passos, é conversar primeiro e orientar antes de entregar a própria tesoura. O nosso segundo passo vai ser a organização tanto do ambiente onde a gente vai trabalhar e também do nosso material, começando pela escolha da tesoura. Muitas vezes nós vemos no mercado tesouras pequenas, porém que não são tesouras apropriadas para a criança, que são as tesouras pontiagudas. Isso acontece, muitas pessoas às vezes olham a tesoura pelo tamanho. Então, sendo uma tesoura menor, já acreditam que seja uma tesoura para a criança. E não é por aí que a gente faz a escolha de uma tesoura. Observar sempre, então, para uma criança, a tesoura sempre sem ponta, com a ponta arredondada. A tesoura, ela pode ter os 2 lados da mesma medida, ou ela pode ter o lado parecido com uma tesoura dessa que é de uso adulto, mas existem tesouras infantis, eu não tenho uma aqui agora para mostrar, fabricadas nesse formato. Então, uma parte menor e outra maior. Essa tesoura, ela proporciona um pouco mais de conforto na hora do recorte. O ambiente, como é que a gente vai organizar? Primeiro, procurar não ter outros materiais, se você for utilizar uma mesa. Não colocar fogo na mesa, deixar uma mesa com a superfície livre para que a criança faça o recorte. Outro ponto importante, não deixar que a criança use de apoio a própria perna, o próprio corpo, porque nesse momento do recorte, a criança pode pegar uma outra camada, que seja uma roupa, né, uma peça da roupa. Então, isso não seria legal. É importante que ela tenha como base uma superfície rígida e que não tenha outras camadas para que aconteça que a tesoura pegue na hora da abertura uma outra camada, tá? Então, esse cuidado é muito importante. Muitas pessoas preferem fazer isso com a criança de pé, para que ela não tenha nada que ela vá recortar. Isso pode ser feito também. Porém, nesse início, vai ser um pouco mais difícil para a criança, visto que ela ainda não tem o equilíbrio, a coordenação completa, desenvolvida. Muitas vezes ela pode precisar de apoiar para preparar a forma de segurar esse próprio material. Então, é importante sim que a criança tenha uma base de apoio. E o nosso terceiro pilar é propriamente o ato da execução do corte. Então, a orientação de como recortar. Isso vai desde a forma de segurar a tesoura, de segurar o material que vai ser recortado, até o próprio corte. Vamos começar na forma de segurar a tesoura. Se a criança tem uma tesoura neste formato, né, desconsiderem a ponta, tá bom? A ponta precisa ser arredondada. A criança precisa colocar 2 dedos na parte onde é maior e 1 dedo na parte onde é menor. Isso vai garantir maior sustentação da forma de segurar a tesoura e até mesmo do movimento. Lembrando que
a criança vai usar sempre por cima o dedo polegar, sendo este modelo de tesoura ou este que é o mais comum de se encontrar, tesoura infantil. No momento de segurar a tesoura, você vai sempre orientar a sua criança a colocar o dedo indicador na parte inferior e o dedo polegar na parte superior. Isso vai garantir que ela tenha mais força, consiga colocar mais força na movimentação da tesoura. Outro ponto importante é que a tesoura esteja sempre de pé, porque isso vai evitar que a tesoura masque o papel ao invés de cortar. Porque muitas vezes a criança, no movimentar, ela movimenta a mão e ela começa a segurar a tesoura um pouco mais na lateral. E isso vai causar o quê? O problema na hora de encostar, né? Na hora do contato, do atrito da folha com a tesoura pode mascar ao invés de recortar e o corte não fica tão legal. Então, muito importante sempre falar para a criança isso, o posicionamento da tesoura e dos dedos. A tesoura sempre de pé e os dedos sendo o polegar por cima e o indicador embaixo. Vou voltar com essa tesoura para falar sobre os dois dedos. Nessa situação, você usa o dedo indicador e o dedo médio na parte inferior e o dedo polegar na parte superior, segurando sempre de pé para que o corte fique linear. Explicado isso para a criança, é hora de falar sobre a forma de segurar o objeto que vai ser recortado. Afinal, eu vou utilizar minhas duas mãos, porém, uma mão vai estar utilizando a tesoura, a outra mão vai estar utilizando o material. Se eu entrego para a criança uma folha muito grande e muito mole, que não tenha firmeza, a criança vai ter dificuldade de segurar. Essa folha vai balançar e vai atrapalhar o corte. Então, é importante que, nesse início, se possível, que a gente entregue para a criança papéis menores, né, com tamanho menor, e até mesmo folhas mais firmes. Eu peguei aqui uma folha bem fininha, mas quando a gente tem folhas mais firmes, isso vai garantir que a criança tenha mais segurança no recorte. Isso a gente vai aumentando o grau de dificuldade ao passo que a criança vai tendo mais habilidades. Tá? Vou explicar hoje aqui com a folha fininha porque é a parte que vai ser o desafio maior. Então, vou começar aqui já com o desafio maior para a gente entender qual pode ser o desafio dessa criança, tá? Eu gosto de orientar no momento do corte que a criança segure na metade do material, se isso for possível, né? Visto se ela for recortar nas laterais, porque isso vai garantir mais firmeza. Embora a criança possa segurar aqui de uma lateral, é da forma como a criança observar que ela consiga firmar o papel para que ele se movimente o mínimo possível. Então, ela vai segurar da forma como o papel se movimente menos. Antes de entregar a tesoura, vamos colocar para a criança, observe seu papel, ele está balançando? Porque se o papel balançar, ela vai precisar do apoio da outra mão. E este apoio ela não vai ter, porque vai estar segurando a tesoura. É importante que ela garanta que esse material esteja seguro e firme para que ela inicie o corte com segurança. Base feita, vamos pegar a tesoura, lembrando da forma de segurar a tesoura sempre, e nós vamos iniciar o corte. É sempre importante que nesse início a gente esteja sempre orientando a criança a checar o posicionamento da tesoura, o posicionamento da sua mão. E aí sim a criança vai iniciar o recorte. Outro ponto importante, na hora de cortar, nós vamos orientar a criança a não fechar completamente a tesoura sobre o papel. Porque quando você fecha a tesoura por completo, a tendência é que o recorte aqui ele tenha uma anomalia, tenha um pique fora da sua linha, né? Saia desse linear. E isso vai dificultar o processo do próximo corte e isso não vai garantir que o corte fique linear. Então, o que a gente orienta para a criança? Que ela abra por completo a tesoura, encoste no papel, garantindo que a tesoura esteja no local certo, observe a linha, o traçado onde vai ser cortado e só assim coloque a força sobre a tesoura para que o corte seja iniciado. Então, no momento do corte, você vai orientar a criança a fechar parte da tesoura, pode ser metade ou pode ser quase por completo. Mas antes de finalizar, a criança já abre novamente a tesoura para dar continuidade ao corte. Abre novamente
encaixando a tesoura no mesmo lugar onde estava. Então, vou fazer aqui o corte virado para o meu papel. Olha, eu fecho metade, abro, posiciono, fecho, abro, posiciono, fecho, abro e posiciono, fecho. É importante também que a criança não pare durante esse recorte, que ela faça esse processo com uma velocidade mais estável. E isso vai garantir que o corte fique mais linear. Mas isso a criança vai conseguir ao longo da prática. Então agora é hora de mãos à obra, de colocar a criança para cortar. Vamos lá?